Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Ah, nós vivemos um tempo em que as pessoas gostam de adaptar as verdades às suas próprias preferências. As pessoas preferem uma mensagem agradável, confortável, sem o mínimo confronto. A ideia é gerar o mínimo de confronto possível para não tirar da zona de conforto, para não causar divisão ou até rejeição. Mas como cristãos, Deus não nos chamou para inventar ou adaptar a verdade ao que o mundo acha que é certo e errado. Deus nos chamou para sermos o seu povo, para sermos fiéis à sua palavra. E é isso que os textos bíblicos de hoje nos ensinam. Eles ensinam que a fidelidade à palavra de Deus pode trazer oposição, sim, mas também nos conduz à verdadeira vida em Cristo. Lá em Jeremias, nós vimos a figura de Ananias. Ele estava falando aquilo que o povo queria ouvir. Ele profetizava sobre conforto, soluções fáceis, uma restauração imediata. Lembremos, Judá estava no cativeiro e esse falso profeta então vem com uma palavra que supostamente vinha de Deus, dizendo que em 2 anos acabaria o cativeiro, todos voltariam para Jerusalém, as riquezas voltariam para o templo. Quando na realidade esse cativeiro durou por 70 anos, como Jeremias nos registra. O próprio tempo mostra que era uma falsa profecia. Será que hoje ainda existem falsas profecias? Essa tentação continua sim existindo hoje. Suavizar o pecado é muito mais fácil do que se manter fiel à palavra de Deus. Falsas profecias, supostas mensagens da parte de Deus que prometem bênçãos imediatas, prosperidade e assim por diante. É mais fácil agradar as pessoas do que permanecer fiel às Escrituras. Mas Deus não nos chamou para sermos populares. Ele não nos chamou para termos seguidores ou fãs. Ele nos chamou para sermos fiéis, para seguirmos a vontade dele, para seguirmos a Cristo. Ananias teve que ouvir o juízo da parte de Deus por causa dessas falsas profecias, por tentar enganar o povo com uma mentira. E isso mostra a seriedade sobre acrescentar ou retirar algo da palavra de Deus. Vejamos o exemplo de Atos, capítulo 17, no versículo 11, onde diz que os bereanos todos os dias estudavam as Escrituras para saber se o que Paulo dizia era verdade. Vocês imaginem, o apóstolo Paulo, que antes era conhecido como um perseguidor da igreja, que matava cristãos, agora aparece na cidade de Bereia pregando sobre Cristo. É óbvio que as pessoas daquela cidade vão o colocar à prova. Por quê? Porque eles estudavam as Escrituras e eles queriam saber que se de fato aquilo que o apóstolo Paulo estava falando era a verdade. Eles já tinham o texto ali do Antigo Testamento todo como nós o conhecemos hoje. E isso nos ensina que conferir os ensinamentos à luz da palavra de Deus não é um sinal de rebeldia, desrespeito ou uma falta de confiança com os líderes da igreja. Pelo contrário, é uma responsabilidade de cada cristão. Conferir, examinar as Escrituras para saber se o que está sendo pregado aqui no púlpito, aqui na igreja, qualquer outro lugar, é de fato a palavra de Deus. Porque a autoridade final da fé não pertence ao pastor, não pertence à igreja, à tradição luterana, à tradição católica, à tradição isso ou aquilo. Não pertence a uma pessoa. A autoridade de fé pertence à própria palavra de Deus. A igreja não está acima
da palavra de Deus, uma pessoa não está acima da palavra de Deus, uma tradição não está acima da palavra de Deus. É ela que está acima de todas essas coisas e essas outras devem estar sob o ensino bíblico. E todo ensino que foge ao que as Escrituras nos ensinam deve ser rejeitado, como diz o reformador Lutero, mesmo que faça chover milagres todos os dias. O apóstolo Paulo, em outro momento, diz também, mesmo que um de nós ou um anjo traga um outro evangelho, que seja anátema, que seja amaldiçoado por causa disso. E aí nós podemos nos perguntar, diante de tudo aquilo que nós ouvimos constantemente, rádio, redes sociais, lemos por aí ou recebemos em nossos celulares e assim por diante, de vários lugares diferentes, de várias pessoas diferentes, ensinamentos bíblicos diferentes. Será que nós estamos de fato examinando à luz das Escrituras se de fato essas palavras são o verdadeiro evangelho, são a palavra de Deus pura e clara, nos ensinada assim como Jesus nos deixou? Há muita mensagem que nos é jogada constantemente para sabermos discernir se uma palavra de fato vem de Deus, se está de acordo com o ensinamento bíblico. Nós precisamos conhecer a palavra, precisamos estudar, precisamos examinar a palavra de Deus. Às vezes a nossa Bíblia está em cima de um móvel lá em nossa casa, aberto no Salmo 91. Mas será que ela é folheada, estudada, examinada? Ter a Bíblia lá como enfeite não muda nada. Isso acaba ainda até sendo superstição, outro pecado. Não adianta ter ela em cima do móvel e não ler, não estudar, não examinar, não colocar à prova aquilo que vocês ouvem, se de fato vem de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 7, o apóstolo Paulo nos ensina sobre a lei. Ele diz que a lei é santa, justa e boa. Só que o ser humano, naturalmente, não gosta de regras. Porque as pessoas pensam que regras são prisões. Impedem as pessoas de fazer o que elas gostam. Atrapalham a vida das pessoas e assim por diante. Mas o problema não está nas regras, mas no coração do homem. A lei revela que nós somos orgulhosos, egoístas, cobiçosos, idólatras. A lei mostra a nossa condição diante de Deus. Pecadores, perdidos, sem condição de salvar a nós mesmos. A lei não é ruim porque ela mostra essa nossa condição. Muito pelo contrário. Ela é boa porque ela nos faz olhar para nós mesmos, o espelho, lembra do primeiro uso da lei, espelho, e reconhecer ali o nosso pecado, parar com aquele pecado, com aqueles pecados, e nos voltarmos para Cristo, que perdoa esses pecados. Nós não podemos ser fiéis à palavra de Deus apenas quando ela nos consola, quando ela fala alguma palavra que nos conforta. Também precisamos ser fiéis quando ela nos corrige. E, de fato, através da sua palavra, Deus nos corrige, Ele nos coloca em nosso devido lugar. Nós não podemos sair arrancando da Bíblia os versículos, as páginas, os capítulos que nós não gostamos, só porque ela nos tira da nossa zona de conforto. Nós devemos receber toda a palavra. Nós aprendemos no terceiro mandamento, santificarás o dia do descanso. O que Lutero escreve lá na explicação no Catecismo Menor? Devemos temer e amar a Deus, portanto, não desprezar a pregação e a sua palavra. Mas devemos considerá-la santa, gostar de ouvir e estudar. Gostar de ouvir e estudar. Gostamos de ouvir e estudar a palavra de Deus? Fazemos isso em nossa casa? Fazemos devoções? Leituras bíblicas? É uma pena que entre nós não funcionem os estudos bíblicos. Momentos proveitosos para aprendermos aprofundadamente sobre a palavra de Deus. É muito fácil nós colocarmos outras coisas como prioridade e o ensino bíblico acaba ficando para depois.
Mas o terceiro mandamento nos chama a atenção para isso. Devemos gostar de ouvir e estudar. Toda pregação verdadeiramente bíblica, ela tem uma distinção de lei e evangelho. A lei é pregada para apontar o pecado, para mostrar a nossa condição diante de Deus. E o evangelho vem para confortar o pecador arrependido com o perdão. Deus não nos confronta para nos destruir. Ele nos confronta para nos conduzir a Cristo. Com a lei, ele nos destrói o nosso orgulho, nosso egoísmo, as nossas cobiças, a nossa idolatria, para nos restaurar com o evangelho, que dá perdão. Por isso que uma pregação só de lei é chamada de legalista. Se torna uma mensagem onde o ouvinte pensa: bom, eu preciso fazer mais, eu preciso melhorar, eu preciso obedecer para agradar a Deus e então ser salvo. E aí a pessoa sai de uma pregação legalista pensando que não fez o suficiente para agradar a Deus. De fato, se fosse assim, nunca faria o suficiente. Nesse caso, a esperança daquela pessoa estaria no seu próprio desempenho, no que ela faz ou no que ela deixa de fazer. Essa é uma pregação legalista. Mas nós não podemos parar na lei. O problema não é falar sobre lei. O próprio Deus nos deixou os 10 mandamentos como uma norma, como um ensino para a nossa vida. O problema é parar ali. Só lei. Uma pregação cristã deve conduzir, sim, o pecador ao arrependimento por meio da lei, mas deve conduzi-lo a Cristo pelo Evangelho, para o perdão. E o apóstolo Paulo ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Não é a obediência à lei que nos salva, é o Evangelho, a boa notícia da morte de Cristo por nossos pecados, que é o poder de Deus para a salvação. E diante de tudo isso, o próprio Cristo diz que a sua palavra produzirá divisão. Nem todos aceitarão o Evangelho. Às vezes, familiares vão se opor à nossa fé. Jesus diz: eu não vim trazer paz, mas a espada. À primeira vista parece uma contradição, já que Jesus foi apresentado como o príncipe da paz. Mais para frente, em outro momento, ele vai dizer aos seus discípulos: deixo com vocês a paz, não a paz que o mundo dá. Mas como assim? Agora ele diz aqui que veio trazer espada? Veio para colocar mães contra filhas, pais contra os filhos e assim por diante? O que significa essa espada? Não é violência, não é guerra santa. Jesus não está dizendo para sermos agressivos contra aqueles que não creem. A espada aqui é divisão pela verdade. Os que creem e os que não creem. Os que aceitam a Cristo são salvos pela fé, os que não creem são condenados. Quando Cristo entra na vida de alguém, é impossível permanecer neutro. Alguns creem, outros rejeitam, e a consequência é que alguns relacionamentos muito próximos podem ser afetados. Por isso que Jesus cita a realidade dolorosa de famílias divididas pela fé. O mundo costuma definir fé com ausência de conflitos. Evitar assuntos polêmicos ou não contrariar ninguém para não se estressar e assim por diante. Mas a paz bíblica ela é diferente. Ela é reconciliação com Deus, é paz com Deus, é perdão dos pecados, é comunhão com Deus. Diante de Deus nós estamos em paz porque sabemos que nada do que fazemos ou deixamos de fazer poderia nos salvar, mas que Cristo já nos salvou. E aí nós temos paz, mesmo que haja conflito ao nosso redor. Como muitos cristãos hoje vivem em países perseguidos. Eles estão em paz com Deus, mas há divisão nas suas famílias, há divisão na sua sociedade e assim por diante. Um médico, por exemplo, ele não destrói a paz do paciente revelando a doença. Ele está
abrindo caminho ali para a cura. É preciso cortar, vai ser preciso ferir para depois curar. E da mesma forma, Cristo expõe o pecado pela lei para o arrependimento, para trazer a salvação pelo Evangelho. Ferir para curar. E aqui, nesse texto do Evangelho, nós encontramos uma das declarações mais radicais de Jesus. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de ser meu seguidor. Mas Jesus está ensinando então o desprezo à família? O desprezo ao quarto mandamento que diz para honrarmos pai e mãe? Não. Ele ensina que nenhum relacionamento pode ocupar o lugar que pertence a Deus. Ele enfatiza o primeiro mandamento que diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. A questão que Jesus coloca aqui é: quem está ocupando o trono do seu coração? Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Os nossos maiores ídolos geralmente não são coisas ruins em si mesmas. Família, trabalho, segurança, reputação, conforto. Vejam que não são coisas ruins em si mesmas. Mas quando estas coisas se tornam absolutas em nossa vida, tomando o lugar de Cristo, elas se tornam então o nosso ídolo. Então, para ser um discípulo, nós somos chamados a amar a Cristo acima de todas elas. Cristo primeiro, depois as outras coisas. Em alguns momentos, teremos que, inclusive, abrir mão, renunciar a algumas dessas coisas. Isso é um negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. E falando em cruz, a cruz aparece muitas vezes como um objeto, mas aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, aquelas pessoas que estavam ouvindo o apóstolo Paulo, para elas, cruz significava vergonha, sofrimento, rejeição, a possibilidade da morte. Assim como foi com os apóstolos, com exceção do apóstolo João, que morreu na velhice, mas morreu na prisão por causa da pregação do Evangelho, os outros discípulos todos foram assassinados por causa da pregação do Evangelho, porque eles permaneceram fiéis a Cristo. Negaram-se a si mesmo, negaram todas as outras coisas e colocaram Cristo em primeiro lugar. Para muitos, no tempo dos apóstolos e hoje ainda, a cruz significa execução pública. Talvez nós, em nosso país, nunca vamos presenciar algo assim. Se Deus quiser, não iremos. Mas há outros países onde há uma perseguição física e muitas pessoas estão ainda hoje perdendo a vida por causa da sua fé. Essa é a cruz da qual Jesus menciona. Então, tomar a cruz significa aceitar as consequências de seguir Jesus. Não se trata de qualquer sofrimento. Às vezes a pessoa diz diante de qualquer coisinha: essa é a minha cruz. Mas para aqueles ouvintes de Jesus, nesse contexto, cruz trata-se do sofrimento que surge por causa da fidelidade a Cristo. Esse é o custo do discipulado, é o custo de seguir a Cristo. E esse é o grande paradoxo do Evangelho. Quem procura seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, por mais que tenha uma vida muito boa, muito próspera aqui neste mundo, mas a vida verdadeira não terá. Mas quem esquece a si mesmo porque é meu seguidor, diz Jesus, esse sim, esse terá a vida verdadeira. Ou como o salmista diz no Salmo 23, o que seria uma boa tradução: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, mesmo que tudo me falte. Com Deus, de nada terei falta. O mundo diz: preserve-se, pense em você, viva para os seus próprios desejos. O importante é que você seja feliz. Mas Jesus diz: entregue-se, siga-me, confie em mim. Eu estou com vocês todos os dias. O paradoxo é que aquele que vive apenas para si acaba perdendo a vida. Por mais que tenha aqui neste mundo uma vida muito boa, mas a vida verdadeira, esta, ele perde. Mas quem entrega a sua vida a Jesus encontra aquilo que realmente precisava. Porque a vida verdadeira não está nas posses, não está no sucesso, não está na aprovação dos outros. Está em Cristo. E depois de dizer tudo isso, Jesus ainda dá um grande consolo aos seus discípulos, dizendo: quem recebe vocês, recebe a mim.
E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, o próprio Deus. Que promessa extraordinária! Em outro momento, Jesus prometeu a sua presença constante na vida dos seus discípulos. O discípulo carrega a presença e a mensagem do próprio Cristo. Acolher o mensageiro do Evangelho é acolher a Cristo. Servir e ajudar um pequenino, como diz Jesus, ainda que com um copo de água fria, este receberá a sua recompensa. É seguir, é servir a Cristo. E aqui Jesus valoriza esses pequenos gestos. Às vezes nós pensamos que nós precisamos de uma grande obra para que o reino de Deus venha até nós, para que o reino cresça entre nós. Nenhum ato de amor passa despercebido. O reino de Deus não é construído apenas por grandes obras. Nós não precisamos sair daqui, ir lá para a África, para a América Central ou para outro lugar, ser um missionário para fazer uma grande obra no reino de Deus. Aquele que der um copo de água gelada para alguém, porque ele é seguidor de Cristo, esse já terá a sua recompensa, diz Jesus. O reino de Deus também é construído pelos pequenos atos de fé. E as recompensas que Cristo promete não são um pagamento por nossa fidelidade, como se pudéssemos merecer algo diante de Deus, mas são dádivas da sua graça, pois nós já fomos salvos por Cristo e aquilo que nós recebemos aqui e receberemos na eternidade é fruto da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor por cada um de nós, pecadores, perdoados, reconciliados com Ele. Que a partir disso, então, possamos também fazer outros seguidores de Cristo, para que o Cristo para todos seja anunciado para todas as nações. E assim, o reino de Deus vem até nós, por meio da palavra, vem por meio do sacramento. Ele está aqui, no meio de nós, quando a palavra é ensinada, com a correta distinção lei e evangelho, para o perdão de todos os nossos pecados. Que o Espírito Santo que habita em nosso coração continue nos conduzindo à fidelidade à palavra de Deus, ao arrependimento diário e à volta a Cristo em fé, para recebermos a herança prometida na eternidade. A todos os que permanecem fiéis a esta palavra. Que Deus nos abençoe. Amém.